todos e todas. Seguimos agora com a nossa programação, aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. Agora o espaço é da IBM e vamos falar sobre plataformas, serviços financeiros e a tecnologia moldando a nova economia. Eu aproveito para chamar ao palco Carlos Rivelli, por favor, senhor Carlos. VP e Líder Business Transformation da IBM Consulting para a América Latina, senhor Carlos. Obrigada. Pode ser, fica à vontade. Fica à vontade, senhor Carlos. E aqui também a senhora Miriam, Digital Strategy Leader da IBM Brasil. Obrigada. Antes de passar a palavra para eles e começar efetivamente o painel, eu gostaria de avisá-los que vocês podem avaliar os painéis e ajudar a Febrabantec a inovar a cada ano mais. E como poderão fazer isso? No final do painel, teremos aqui no telão um QR Code. É só acessar, vocês estarão direto na avaliação. Ou também, no final do dia, vocês vão receber um link via SMS e poderão fazer o mesmo. Nós contamos com a participação de vocês. E neste momento, eu passo a palavra para o Rivelli. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui. Um público seleto, um público que conhece o que faz. O sistema bancário brasileiro é um orgulho de todos nós, muito maduro. E estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Então a gente vai falar hoje sobre novos modelos de negócio, a nova economia, como suportar a nova forma do cliente consumir serviços financeiros. Tenho a honra de estar aqui do lado da Miriam, que vem do setor, que é membro da Academia de Financial Services da IBM, que é uma graduação muito importante dentro da IBM para poder servir vocês e estar fazendo uma criação em colaboração com vocês. Então a gente vai usar aí da melhor maneira os 30 minutos que nos deram e ao final, se possível, a gente, se não conseguir tempo aqui para responder algumas perguntas, será um prazer recebê-los no nosso stand ali para falar um pouco mais sobre o assunto, ok? Boa tarde, pessoal. Obrigada aqui pela presença de todo mundo. Confesso que é meio estranho aqui, com tanto ruído no fundo, então vou ficar com esse esqueminha aqui, uma orelha sim, uma orelha não, senão eu não ouço o que eu mesma estou falando. É um prazer estar aqui, como o Rivelli comentou. Vou começar falando um pouquinho das dores da indústria. Falo como uma ex-bancária de 17 anos aí do setor e poucos anos aqui na IBM, falando um pouquinho sobre transformação digital, hoje tanto nos bancos como também em outras indústrias. E aqui eu vou fazer algumas provocações. Espero que elas tenham algum tipo de efeito e o objetivo aqui é a gente conseguir realmente colocar um pouquinho o momento da indústria e o que de verdade tem de oportunidade que ainda pode ser muito explorada. Falando um pouquinho dos desafios, né, aqui a gente colocou em quatro pilares, né? Acho que a primeira, clara, é a diversificação do portfólio das ofertas, dos serviços que vocês oferecem hoje para o setor financeiro como um todo. Isso já vem muito forte, né? Todo mundo fala, mas o banco ganha muito dinheiro, e a gente sabe que isso não é suficiente, né? O desafio de você conseguir manter efetivamente sua rentabilidade, ele é muito pesado. Cada ano que passa, a gente acha que a dificuldade é maior, e de fato a diversificação acaba sendo uma grande barreira da gente não conseguir expandir a oferta ou até mesmo a rentabilidade por cliente, ou até mesmo reduzir um custo de aquisição por cliente. O outro ponto é que isso, por consequência, a gente acaba tendo muita dependência do modelo tradicional de receita. O banco tem um modelo muito forte de oferta de crédito e basicamente 70% hoje dos resultados respondem por isso. Porém, conceder crédito é algo bastante complexo, né? Então, não é um processo simples, não é um processo para quem não tem muita expertise. Existem bons modelos de negócios hoje no mercado, até mesmo de pequenos, mas a gente entende que na economia como a gente está hoje, a gente precisa ter um pouco mais de resiliência. Disrupção, né? Eu brinco muito com os meus clientes, assim, ao vivo e a cores, quando eu falo que é mais fácil você entender quais são as suas oportunidades de negócio quando você já não está mais no banco, né? Isso aconteceu muito comigo, vendo as dores quando eu estava lá dentro, mas eu só conversava com as pessoas que tinham as mesmas dores que eu,
e que fazia as mesmas coisas que eu e que sofria da mesma concorrência que eu. Então, a consequência disso é que a gente acabava não sendo provocado para pensar diferente, né? E aí, quando a gente atravessa da porta para fora de banco, a gente fala, puxa, por que eu não usei isso para otimizar um processo? Por que eu não coloquei isso como uma oferta real de serviço que tem valor agregado? Então, a gente aprende, acho que a bagagem de banco ajuda a gente a entender efetivamente onde tem as oportunidades, até mesmo como consumidores. E o ouvir, estar fora da sua arena de comuns, ela é muito importante para a gente conseguir quebrar um pouco desse preconceito de testar modelos novos. Acelerar a máxima do sempre, né? Como é que eu reduzo meu time to market, e aí vem muita coisa disruptiva que a gente vai falar também. Como é que eu escalo o modelo de negócio, assim, margens financeiras vão depender cada vez mais de você otimizar efetivamente, seja a operação, o canal. A gente passou por um processo de digitalização que trouxe velocidade, que trouxe eficiência operacional, mas também perdeu um pouco do relacionamento olho no olho, cara a cara, de conseguir vender melhor, facilitar uma conversão de venda. Então, acho que agora o modelo que precisa ser muito mais aprofundado é como é que eu faço isso de forma remota. E o colaborar é outra coisa muito comum do mercado financeiro, é não pensar no seu par como parceiro, mas no par como concorrente. Então, o modelo de você ter rapidamente grandes ofertas, grandes portfólios, melhores jornadas, é você contar cada vez mais com participantes de uma cadeia que vão juntos entregar valor numa jornada para o usuário final. E ainda há uma certa resistência de você fazer modelos colaborativos com aquele que, na verdade, acaba sendo seu concorrente hoje no mercado. Cultura, então, cultura, ela é uma frustração muito grande quando a gente vê grandes projetos acontecendo, grandes investimentos e a coisa não anda. E isso vem da cultura do acreditar, de fazer e acontecer, mas tem um princípio, tem um passo inicial. Qual o valor que a empresa reconhece? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu driver estratégico? Então, se culturalmente não tem uma clareza aonde se quer chegar, dificilmente qualquer projeto vai entregar o valor, porque você não sabe o que você vai esperar. Então, ter a identidade clara de qual o valor que você quer agregar dentro da sua instituição, ela é o primeiro passo para fazer qualquer coisa. Novas formas de trabalho, então isso aí é o desafio, né, do conseguir fazer produtividade, integração, comunicação no modelo que a gente está, mas isso já tem sido bastante discutido, tem sido pauta de muitas apresentações e comentários de mercado. Então, acho que aqui os bancos já fizeram parte dessa conversão. Tem que melhorar a infraestrutura para que isso seja cada vez mais remoto em determinados serviços, mas isso já é uma realidade. E a competição por talento digital, né? Então, não é só o lado das consultorias, mas os próprios bancos estão sofrendo muito para terem as pessoas certas nas caixinhas certas que vão fazer a diferença da transformação. É mais fácil, eventualmente, às vezes, a gente formar dentro de casa, mas o formar dentro de casa não pode perder o viés de olhar o mercado, de ver as oportunidades com uma certa frequência. Sistemas legados, né? Então, o desbloquear, o famoso, como é que eu monetizo meus dados? E aí eu tenho uma triste notícia, você não monetiza seus dados. Você tem que começar de novo. Então, você tem que começar a saber o que quer fazer com os seus dados quando eles começam a entrar na sua base. Essa de você tem muito dado, quer monetizar ele, você não vai conseguir, né? As tecnologias, elas são muito avançadas, mas de verdade, às vezes começar de novo é mais fácil desbloquear o valor, conseguir criar efetivamente a personalização de jornada que o mercado tem oferecido, do que simplesmente cumprir uma agenda de ter um data lake, de ter infraestrutura necessária para rodar um volume absurdo de dados. A digitalização extrema, então, a outra coisa importante é não esquecer, Open Finance está aí, a gente vai falar de modelo de negócio de plataforma, mas isso não substitui a necessidade de você ter uma digitalização intensa para conseguir entregar o valor e na velocidade, né? E a digitalização não é só no ato da venda do produto. É na hora que o cliente precisa resolver alguma coisa e precisa ter resolutibilidade. É isso que diferencia hoje as jornadas dos nativos digitais. Eles terem a velocidade de conseguirem resolver suas dores. Arquitetura flexível, então é outra máxima, né? Então, assim, vou modernizar, eu vou criar efetivamente uma camada de integração com o mercado externo,
independente de qual seja a orientação para isso, você precisa ter uma arquitetura flexível, porque aí está o segredo de você tanto conseguir dar velocidade naquilo que você quer lançar, como reutilizar esse investimento para poder fazer de novo num outro modelo de negócio. Forças, aí vem uma outra coisa muito interessante que eu acho que o Pix trouxe de aprendizado forte, né? Quando a gente fala de cliente, o cliente ele tem muito mais uma rápida adaptação a novos modelos quando ele percebe o valor disso. E quando ele percebe o valor, inclusive ele fomenta e compartilha isso com outras pessoas. Então, o efeito rede, que a gente fala muito aí na literatura sobre como engajar clientes, ele existe. Eu lembro muito bem, algumas pessoas que estão aqui vão lembrar das discussões de implementação do Pix, falava-se muito, não, isso aqui vai acontecer igual a Suíça. E, na verdade, hoje que a gente vê de volumes, né, semana passada já bateu o pagamento, o boleto no mundo marketplace. Então, gente, na hora que você vê que você vai ganhar mais, tirando um cartão de crédito do seu balcão de estabelecimento, ou eu, funcionário, ou eu, autônomo, que não tem uma conta corrente, mas tem uma conta pagamento que eu recebo na hora aquilo que eu estou vendendo, por que ele não aprenderia? Então, essa eu acho que é um pouco da disrupção que a gente tem que provocar. Fala-se muita coisa contra o Open Finance, mas de verdade, acho que eu tenho uns 20 bancos hoje na minha carteira. Eu não consigo completar jornadas de nem meia dúzia. Quantos clientes também não passaram por mês? Então, assim, falar que o Open Finance não alavancou, eu acho que ainda é muito porque ele não está maduro na jornada de você aderir. Quanto mais de você tirar proveito dessa solução para efetivamente ter oferta personalizada. Então, eu acredito sim no Open Finance, só que eu acho que a gente ainda tem longas batalhas para que ele funcione direito. Novos modelos, então assim, estar aonde o cliente está, e não é o cliente bancário, é o cliente de qualquer coisa, né? E essa qualquer coisa, eventualmente, pode ter aí uma abordagem financeira por trás, né? Você não espera mais o cliente vir buscar um produto financeiro, um serviço financeiro. Você tem que mostrar para ele que é capaz dele consumir isso na jornada que ele tem do dia a dia. E aí, de novo, com colaboração, o ecossistema. Exatamente que tipos de parceiros podem complementar a jornada daquilo que eu não ofereço. Porque o portfólio de banco hoje ele é muito parecido. Ou você compete preço, ou você compete relacionamento. Você tem que adicionar uma terceira variável, que é o que eu faço diferente. E o faço diferente tem que ir além de banco, senão você não vai entregar esse valor. O ganha-ganha, esse é outro conceito, falar de ser colaborativo, não é colaborativo só para construir, para desenhar a solução. É o colaborativo no ganha-ganha mesmo, bottom line. Assim, o cliente tem que ganhar com isso, o teu parceiro tem que ganhar com isso e você também tem que ganhar com isso. Se isso não se sustenta em qualquer processo que você idealiza, com certeza não vai parar de pé. A adoção não vai acontecer e vai ser frustrante no final. Agenda regulatória, então o Banco Central teve um papel extremamente importante aí da provocação, né? Nós vivíamos 20 anos numa maturidade de modelo transacional online, mas faltava muito ainda para ser um mercado financeiro íntegro, né? Então, não só 40 bancos que operam TED, DOCs e fazem transferência em tempo real, mas numa janela que não é 24/7, e hoje a gente tem mais de 1000 participantes no Pix e, por consequência, no Open Finance também está crescendo. Então, quando a gente olha isso, é claro que o Banco Central deu um super kick-off nessa transformação da indústria que a gente está tendo que fazer na marra. A estratégia do defesa e o ataque, né? Então, para quem tem visto as jornadas dos pequenos ou dos grandes, né? Para os pequenos fica muito mais fácil elaborar uma estratégia de ataque do que fazer um processo de go-to-market baseado num custo de aquisição de um cliente que ele não sabe quem é. E aí, uma vez que você começa a ensinar o teu usuário do nativo digital compartilhar os dados, ele passa a ter acesso àquilo que ele precisa para fazer uma contra-oferta te atrair para ele. Então, essa eu entendo que vai ser a evolução natural desse modelo no mercado. Tecnologia exponencial, então quem não começou está atrasado, quem não está empregando está atrasado e quem não tem isso na agenda está atrasado.
Então, a gente olha a tecnologia como possibilidade de uso, mas isso tem que ser colocado cada vez mais em prática, né? Então, a gente vê muito banco tendo de 20% a 50% da sua agenda de investimentos em tecnologia em novos modelos de tecnologia, às vezes sem saber para que vai usar, mas tendo a maturidade suficiente para conseguir aplicá-la depois a longo prazo, que também é um segredo de sucesso na velocidade de tudo isso. E, de novo, aqui a gente falou muito, se não entregar jornadas de valor, seja pelos dados, pela velocidade e pela percepção digital que o cliente tem na ponta, não vai adiantar de nada. Então, isso é outra coisa de garantir que o cliente, você está maximizando o valor para todos os elos da cadeia e que você está medindo de tempos em tempos que aquilo que você está oferecendo está efetivamente alinhado às expectativas de quem estiver participando dela. E fazer correção de curso quando isso for necessário. Ok? Rivelli, com você aí. Bom, a Miriam realmente provocou e ela conhece muito do assunto, e agora eu queria falar um pouquinho dos modelos de negócio, né? Falar das oportunidades e o que realmente a gente vem fazendo. E vem fazendo muito com muito de vocês que estão aqui. Então, o que a gente fala hoje, que vem acontecendo, a digitalização já não é um diferencial, é um habilitador que já é uma realidade, já é um processo incumbente. Os modelos de negócio que realmente estão acontecendo, ou que estão transformando, eles suportam a nova forma que o cliente consome serviços financeiros. As tecnologias exponenciais, como a Miriam colocou aqui, elas deram poder de escolha ao cliente. Elas propiciaram criar os neobanks, criar os bancos digitais, as plataformas hoje não bancárias que oferecem serviços bancários embutidos, e isso não está criando aquela famosa disrupção que as fintechs criariam nos grandes bancos incumbentes. Por quê? Há uma economia colaborativa, uma economia que permite que as plataformas elas organizem um ecossistema de colaboração, um ecossistema que foca no comportamento de consumo do cliente, seja ele uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. E a gente tem visto hoje, os modelos de sucesso são aqueles que caminham para aquele modelo de super app. O que é um modelo de super app? É aquilo que a gente olha ali que resolve todo o meu problema. É como se fosse um concierge da minha vida. É aquilo que resolve o meu problema de locomoção, que resolve o meu problema, que se eu preciso agendar, preciso um médico, como eu consumo saúde, como eu consumo entretenimento, como eu me divirto, como eu troco o meu veículo, qual é a minha forma, se eu tenho um modelo mais ligado à posse, a um modelo de uso, como hoje as plataformas resolvem a demanda do negócio. E aí onde a provocação que a Miriam trouxe sobre monetizar o dado, o que realmente habilita a monetização de dados é conhecer o cliente, é como criar os insights, aproveitando o modelo que trouxe hoje o Open Finance e surpreender o cliente, entregar a tal hiperpersonalização de oferta, que é nada mais do que conhecer o que seu cliente precisa, conhecer o perfil do seu cliente, tratá-lo como um indivíduo e não como um número ou como uma classificação ou uma segmentação, e servir próximo da forma individual de servir. Então, surpreendê-lo, entregar aquilo que ele precisa no momento certo, próximo do tempo real. Então, as plataformas hoje, elas suportam aquilo que a gente chama de Data-Driven Journey, não querendo usar um termo, um jargão em inglês, mas é exatamente pegar com os modelos cognitivos que estão todos aí, as ferramentas cognitivas, mais com os insights de dados e trazer seja o produto, seja o serviço que atende à necessidade do cliente, seja ele aspiracional, seja ele de uma necessidade, e para todas as classes sociais, né? Então a gente vê hoje oportunidades em bancarização, colocando carteiras digitais, oferecendo produtos para quem hoje não é bancarizado, para aquele que consome através do crédito, oferecer a melhor opção para ele, o melhor produto, o melhor crédito, como fazer com que a vida dele seja melhor, como fidelizar o teu cliente pelo serviço que você oferece e não pelo menor spread que você oferece, né? Então hoje a economia sai do modelo
de disputa por spread, de disputa por preço, até mesmo da disputa da melhor experiência, da melhor look and feel do teu app, mas muito mais como você atende o teu cliente, como que você serve o teu cliente, né? Então, esse é o modelo de negócio que funciona. E hoje, todos falam de marketplace. Marketplace querendo virar bancos, marketplaces estão aí. Eles criaram ofertas por segmento, como nós falamos aqui, das plataformas de negócio, serviços bancários colocados ali, embutidos. A gente pega as Big Techs, já tem mais de 3 bilhões de usuários ali. A concorrência é enorme, ela é muito grande. A guerra está perdida? Não. Aqui se conhece como se faz crédito, aqui se conhece como se faz serviço financeiro, aqui se dá tranquilidade, se dá a forma, a segurança de como fazer. Hoje, cyberataque é uma realidade e nós estamos caminhando para uma nova economia. Nós estamos caminhando para uma economia em criptomoedas, em criptoativos, é uma economia paralela que já existe. E aí, falando um pouco mais sobre as ondas que os ecossistemas abertos, eles percorreram, nós estamos aqui, passamos pela onda 1, como sistemas de pagamento, suportando aqui os e-commerces da vida, isso na última década, dos 15 anos para cá. Passamos pela onda 2, onde sistema de pagamento embutindo já uma jornada de consumo, como o Uber, como o Airbnb, como o iFood chegou. Hoje a gente vê essas plataformas já criando todo o concierge de oferta e nós vamos para a onda 4, vivemos a onda 4 hoje, criando, seja para o setor da indústria, um setor de agronegócio, como servir melhor o produtor agrícola, como colocar a inclusão agrícola lá, 20% só do produtor agrícola consegue mecanizar a sua propriedade rural, a sua produção. A produção ainda ela é muito incipiente. O Brasil, com toda a vocação que ele tem hoje de produção agrícola, como melhorar isso? Então, como criar inclusão de oferta através de uma plataforma de negócio, trazendo sellers para servir ali e colocando embutidos serviços financeiros, onde a gente chama o banco invisível de verdade, suprindo a demanda da oferta. E aí, em paralelo, a onda 5, ela não é uma onda que vem depois, ela já chegou junto com a onda 4, que é a economia hoje suportada por criptoativos com blockchain. Essa nova economia, ela não está controlada. Hoje, a onda 4, ela é toda regulada. E onde a gente cria segurança do ambiente financeiro, onde inclusive evita-se que haja um novo subprime. A economia da nova economia da onda 5, vocês já estão buscando ofertas nisso. Aí é onde a gente vai conseguir realmente trazer suporte para a nova economia e a coexistência entre as duas. Então, onde a gente tem feito serviços aqui e os indicadores, conforme o espectro e a velocidade de adoção, essa mudança entre a onda 4, da 4 e 5, os próximos 3 a 5 anos, o mercado financeiro ele muda completamente. O mundo ele passa a consumir de uma maneira totalmente diferente. Com o 5G, com processamento na ponta, você consegue acelerar ainda mais isso, né? Então, os modelos de plataforma, os modelos de ecossistema, trazendo uma colisão de setor, ela sempre existiu, mas hoje ela está digital. As tecnologias exponenciais permitiram isso. Então, indo para o final aqui, passando para o próximo slide, por favor, a gente vê aqui que o modelo incumbente como ele sofreu uma erosão de return on equity em torno de 4,1%. A digitalização ela recuperou uma parte dessa erosão, mas não foi suficiente. A gente sai ali de um return on equity global em torno de 9%. Com toda a digitalização, ele volta para o patamar de 7,5%, quase 8%, mas ele não resolve. A gente olha os modelos hoje de ecossistema, eles estão não só resolvendo a erosão do return on equity, como eles têm uma elasticidade de crescimento. Então, ele consegue trazer muito mais vantagens hoje e aceleração
da inclusão e o consumo suportando serviços financeiros de maneira invisível. Então, é aí que se recupera. E a gente vê que até 2025 é uma corrida para colocar qual é a melhor oferta, qual é a melhor estratégia de servir o cliente. E o Open Finance, dentro da estratégia de ataque e defesa, isso faz ainda mais sentido para essa estratégia de servir o melhor cliente e ganhar a audiência dele, mais do que ofertar somente a melhor experiência. E aí, quais são as alavancas que permitem que isso aconteça? Recursos, talentos, trazer as pessoas qualificadas, entender as tecnologias, colocar a tecnologia correta, integrar isso rapidamente. Como você ter o engajamento, trazer o cliente, ir até o cliente, como a Miriam colocou, como conseguir resolver isso através de todos os agentes de mudança. E aqui, claramente, eu vou passar para a Miriam de volta, que ela vai explicar esse slide aqui um pouco melhor, mas aqui a gente vê claramente, quando você tem a camada de engajamento e a camada hoje de todos os sistemas, o System of Records, que são os sistemas, os core bankings, todos os sistemas bancários e a integração, antigamente, a camada de engajamento... Perdão, que está um ruído muito grande aqui, eu tirei o fone, eu estava me ouvindo e deu uma interferência muito grande, perdão. Como a mudança, de como a camada de engajamento e o quanto se investia na camada de processamento e na integração, isso se inverteu completamente. Os sistemas digitais, eles têm que ter uma velocidade muito maior. Então, investe-se muito mais na camada de engajamento e eliminando o custo dos back-offices, porque você consegue fazer isso muito mais rápido. A tecnologia permite que você faça. Então, eu vou passar aqui para a Miriam, que vai explicar isso um pouco mais em detalhe. Aqui, gente, é um esquematizado de um pouquinho do que a gente falou, tá? Então, a gente está olhando o modelo de ontem, né, que é essa pirâmide num formato tradicional, onde ela mostra que o meu investimento no canal é baixo, né? Então, era um pouco como você pensava em projetos ao longo do tempo dentro de banco. A camada intermediária, que era as ofertas de produtos, então se investia muito para poder fazer a venda, né? Criar o produto que eu estabelecesse a venda e de verdade você acabava até investindo pouco na parte do pós-venda desses produtos. E o back, as operações por consequência ficaram inflados, inchados, ineficientes, e eu falo back no sentido não só operacional, braçal, mas também o tecnológico, né? Então os legados bancários aí tem a ordem de 70, alguns até mais tempo, acabaram sofrendo com tanta conversão de regulamentação, com tanta coisa ao longo do tempo, e hoje eles têm um engessamento tradicional. O amanhã é essa inversão, né? Então, quando a gente fala de canal, não é mais canal. Por que é ecossistema de cliente? Né? Aquilo que eu mencionei, o cliente vai estar em vários lugares. É um pouco além do que a gente chama do Banking as a Service, é o conseguir construir os serviços financeiros que vão estar na plataforma de outros, e esses outros não são bancos. Então, como é que eu consigo trazer essa experiência, essa jornada de contratação de produtos e serviços financeiros em outros canais? Eu acho que esse é o grande segredo. Só que para fazer isso, meu produto tem que ser moderno. Eu preciso saber quem é o cliente. Eu preciso saber oferecer o produto no momento certo e não fazer um marketplace como o Rivelli mencionou, um marketplace que fica poupando na minha tela venda de celular e de TV a cada 5 minutos. Não é isso que eu quero consumir. Então, aí a camada intermediária de inteligência do uso do dado nessa jornada é que vai fazer a diferença. É que vai ajudar você a monetizar melhor o seu dado, aquilo que você tem de tráfego de informação e de cliente dentro de casa. E cliente topa compartilhar dados, a gente já viu isso em pesquisa muito rápido. E poder efetivamente até trazer isso como lead para você trazer um ecossistema de parceiros e trazer a monetização também para o canal do seu parceiro e sustentar lá o modelo do ganha-ganha que a gente falou. E operação inteligente por princípio, ela tem que ser autosserviço, né? Então, cada vez mais a gente vê produtos nascendo já no modelo autosserviço, sem back-office. Back-office ele tem que existir, porque se o cliente ficar tritado, alguém tem que dar atenção para ele. Também não é para deixar o cara ficar louco sem conseguir resolver o problema. E para que isso tudo aconteça, você tem que repensar a arquitetura. Você tem que ir para hybrid cloud no mínimo.
pensar no modelo, eventualmente, até a gente fala muito isso no nosso dia a dia, desacoplado, onde você tem uma camada que pode te permitir integrar com toda a comunidade de parceiros, e seja para oferta de produtos ou para distribuição dos seus produtos, e que consuma o seu back como serviço. Que consuma o que é necessário do seu back. Você não vai conseguir converter todo o seu legado no modelo moderno. Então, o que é necessário para eu oferecer de verdade? É essa análise que tem que ser feita em um desenho onde você tem a velocidade do seu negócio. Aqui nas laterais desse grande slide, ele fala exatamente quais são as influências de mercado. Então, toda hora a gente tem mudanças, sejam elas macroeconômicas, sejam elas de regulamentação, de novas ofertas. Então, a discussão do quais são as influências que eu tenho na possibilidade de entregar uma jornada, de entregar um serviço, uma API de um produto, elas têm que considerar essa flexibilidade por esses fatores. Né? E, ao mesmo tempo, do outro lado, o produto final de tudo isso é conseguir propiciar, gerar a jornada que vai maximizar o valor do usuário, do cliente, do parceiro, seja ele um B2C, um B2B ou um B2B2C. E, no segundo momento, conseguir fazer a monetização desses dados, o tracking da jornada, saber qual é o momento ideal para você aparecer e dizer para ele, senão ele vai inibir a notificação do teu app no celular. Tem que ser aquele momento oportuno, quando ele de fato tem uma propensão maior a converter o consumo. E, de novo, pensar no teu back, né, que é a parte de modernização de aplicações, governança de multi-clouds, de multi-vendors, que participam desses sistemas legados, para que, de fato, eles estejam mapeados e, claramente, numa visão longa de roadmap, de modernização que vai me atender no negócio, que vai atender na jornada do cliente lá na ponta. Então, aqui não tem, no fundo, eu acho que eu estou falando mais do mesmo, todo mundo sabe disso. E aqui é um esquema rápido, existem várias teorias de como a gente aprofunda essas análises, a gente mesmo fala bastante disso no nosso dia a dia. E eu vou passar para o Rivelli aqui, aproveitar um minutinho final aqui para dar um encerramento. Eu só queria agradecer, a gente trouxe aqui uma visão do que a gente está fazendo hoje com alguns de vocês. A nova economia, ela está acontecendo, ela surge com uma velocidade de adoção absurda. É desnecessário mencionar que a pandemia acelerou ainda mais e o que a gente vê aqui na integração de forças, uma economia colaborativa de verdade, onde a gente vê não as big techs concorrendo com os bancos, senão elas colaborando com os bancos, aqueles que realmente conseguem colocar os seus serviços financeiros integrados nesse ecossistema. Nós temos vários modelos que a gente vem implantando aqui no Brasil, fora do Brasil. Trouxemos alguns modelos já experimentados no mercado asiático, no mercado europeu. O mercado brasileiro é peculiar, ele é importante, é pujante. Então, eu acho que para nós é um grande prazer discutir isso e estamos à disposição. Okay? Aqueles que quiserem nos dar o prazer, estaremos ali no stand da IBM depois. Obrigado. Obrigada, pessoal. Então...